Parce que la Bible dit ceci. Porque a Bíblia diz o seguinte: Mon serviteur meu servo prospérera. prosperará. Il ira en avant Irá à frente et il montera. e subirá mais alto. C'est ce qui est écrit. Isso que está escrito. Mais si tu vois dans ta vie, Mas tu sabe na tua vida, tu essaies d'avancer, tentando avançar, ça n'avance pas. não está dando certo. Tu essaies de faire ça, Tentando fazer ça ne isso, tient pas. não está dando certo. Il y a le fruit du péché. Há fruto do pecado. Il y a peut-être des péchés que tu n'as jamais confessés. Há pecado que nunca confessaste na tua vida. Parce que le péché, Porque o pecado c'est comme une graine. é tipo o grão. Plus tu la gardes, Mas tu está guardando, plus elle se multiplie. está se multiplicando. Plus tu la gardes, Mas está guardando, plus elle se multiplie. mas está se multiplicando. C'est ça là où il y a ton problème. É ali que há problema. Ton problème à toi. Problema a ti. Parce que tu aimes garder les choses. Tu ama guardar as Il coisas. y a même des gens qui disent ça c'est un péché chéri. A outra diz que é um pecado querido, pecado Tu aí. te couvres vraiment avec ce péché là. Está se cobrindo com esse pecado. Et à cause de ton titre que tu as, É por causa de tudo que você tu quer. te couvres, tu ne veux pas confesser ce péché. Tu está se cobrindo, não quer confessar esse Et tu pecado. dis que si je confesse ce péché, Ela diz, se eu confesso esse pecado, les gens vont me dire que tu n'as pas la puissance de Dieu. a gente vai dizer que você não tem o poder de Deus. Et tu vas trouver même des serviteurs de Dieu. E vai encontrar de servo de Deus. Il fait pipi au lit. Ele mija na cama. Oui, il fait pipi au lit. Ele mija na cama. Mais il prêche très bien. Mas ele prega bem. Il chasse même les démons. Ele expulsa demônio. Mais quand on arrive la nuit, Quando chega a noite, il fait pipi au lit. ele mija na cama. Vous trouvez même maman, Vai ver uma mamãe. il fait pipi au lit. Ele mija na cama. Mais la puissance de Dieu en lui, Mas o poder de Deus está dentro dele. la connaissance, Conhecimento. la prière, A oração. tout ce qui est de Dieu, intercession, Tudo que ele elle est trop calée. Ele está bem preparado. Mais la nuit, hein, Mas à noite, elle fait pipi au lit. ele mija na cama. Elle-même là, Ela elle mesmo. ne se retrouve pas. Ela não se. Elle arrive, elle se réveille le matin, Ela se leva no elle a déjà fait pipi. Ela já fez esse mijou. Ça fait mal au cœur. Isso dói no coração. Mais à cause du titre qu'elle a, Mas por causa do título, elle n'arrive pas à confesser ces péchés-là. não chega a confessar o pecado. Elle garde. Guarda, Plus tu gardes, mas tu guarda, plus tu as grandi. mas está crescendo. Plus tu gardes, hein, Mas está guardando, plus tu as grandi. mas está crescendo. Vous savez, un jour, Sabes dia, moi, ça m'était arrivé, moi. isso chegou a mim dia. Amen. Amém. Ça m'était arrivé. Chegou a mim Quand j'étais encore jeune, Quando era jovem, j'étais trop petit, era muito jovem, vers 12 ans, até 12 anos. on était au village. A gente estava na Vous aldeia. voyez, au village, il y a cette influence-là. Ah, essa aquela influência na aldeia. Et il y avait ces jeunes-là qui disaient vraiment, si on te fait décision de ça, là, tu auras la force de frapper les gens. Quando vão te fazer aqueles petiços ali da aldeia, você vai ter força de bater os outros. Alors, tous les jeunes étaient là. Todos os moços, todos Ah, os nous tous, crianças. on était là. Alors, nous tous, on était là. C'était de l'ambiance, quoi. Aquela ambiance aí. On nous a fait des décisions sans savoir ce qu'on nous introduisait dans les corps. Fizeram decisão para nós sem saber o que então nos introduziu no corpo. Or, c'était l'esprit. Eram espíritos. Alors, cet esprit-là de bagarre était entré en moi. Entrou dentro de mim. Et je suis resté. E fiquei assim. Quand j'ai commencé le ministère, E quando eu comecei o ministério, j'ai commencé, à l'âge même de 12 ans là, a idade de 12 anos, ma première prédication a minha primeira pregação à l'église, na igreja, c'est quand j'avais 12 ans. quando tinha 12 anos. Dieu est témoin. Deus é testemunho. À 12 ans, Há 12 anos. c'était ma première prédication Era a minha primeira à pregação l'église. na igreja. Malgré que je prêchais, Apesar de eu malgré que pregar, je faisais l'œuvre de Dieu, apesar de fazer obra de Deus, mais quand j'entends le bruit, mas quando houve barulho, quand je vois il y a une sorte de bagarre, quando há confusão, mon corps tremblait meu corpo treme, et mes pieds tremblaient. meus pés também. C'était comme un tremblement de terre là-bas. Tipo com um terremoto, Mon corps tremblait. estava tremendo. Mais je me disais, qu'est-ce qui arrive à moi? O que está acontecendo em mim? Les démons, je chasse. O demônio eu expulso. Je fais tout. Eu estou fazendo tudo. Je prêche. Estou pregando. Je prie. Estou orando. Mais pourquoi Porque l'esprit de bagarre là, hein, o espírito il reste toujours à moi? de combate sempre em mim. De brigar. Vous imaginez, Está pensando? depuis 2004, Desde 2004, que ça là, ça m'était arrivé. isso aconteceu em mim. J'ai vu trop, c'est trop. Eu vi, não, era. Ça devenait de plus en plus pire. Porque estava até se tornando pior. Chaque jour, nous étions dans la paroisse. Dia estava na paróquia, Et j'avais le programme. eu estava no programa. On a reçu un serviteur de Dieu. Recebemos o tempo de Deus. J'ai parlé avec lui. Eu falei com ele. J'ai dit, homme de Dieu, Ele disse: Homem de Deus, j'ai une confession. eu tenho uma confissão. En quelle année, hein? Em que ano? En 2009. Em 2009. Regarde, Olha o tempo. calculez. De 2004 jusqu'à 2009, ça fait combien de Até temps? 2009. 5 anos. 5 ans. Hein? 5 anos. J'ai dit, serviteur de Dieu. Ele disse: Servo de Deus, Moi là que tu vois là,
Eu, como não é que estou vivendo, On m'avait fait des institutions. me fizeram incisões. Quand j'avais 12 ans, Quando tinha 12 anos, oui, je te dis la vérité, estou papa. dizendo a verdade. Je ne peux pas te cacher. Eu não posso te mentir. Alors, quand j'entends, je vois les gens te débagarrer. Quando a gente está brigar, Mon corps tremble. meu corpo começa a Mon tremer. corps tremble comme les mystères. Como mistério. Comme les mystères. Como mistério. Elle dit, je vais prier pour toi. E se vou orar para ti. Et quand elle avait prié pour moi, Quando orou para mim, c'était fini. isso acabou. C'était au revoir. E isso acabou. Vous voyez, Olha, là, après 5 ans, hein, depois de 5 anos, prêcher, je prêche. pregar, estou pregando. Miracle, hein, Milagre, ça se fait. está se fazendo. Tout, hein, Tudo ça se passe. está se fazendo. Mais Mas mon corps à moi meu corpo tremblait. estava tremendo. Toi aussi, Você também, tu as quelque chose. tu tem alguma coisa. Tu as quelque chose Você tem alguma coisa. qui te dérange. Quem está te Mais tu perguntando? continues toujours à garder ces secrets-là. Está contra o guardando aquele Tant que segredo. tu garderas ces secrets-là, Quando guardando esse segredo, tu ne seras jamais délivré. nunca será libertado. Je te dis la vérité. Estou te dizendo a verdade. Et c'est pourquoi il faut enlever les titres. É por isso que tem que tirar aquele patente. Il faut enlever. Merci beaucoup, papa. Répète encore. Tem que tirar aquele patente. Patente. Il faut enlever ça. Tem que tirar as patentes. Affaire de Dieu là, As coisas de il Deus, n'y a pas patente. não negócio de patente. Il n'y a pas de grade. Não patente mesmo. Oh, je suis bishop. Eu sou bishop. Oh, je suis 4 bishops. Eu sou 4 bichos. Oh, je suis quintuple de prophètes. Eu sou quadrúplo profeta. Mais prophète, Mas profeta, tu es de faire pipi au lit. você está mexendo na cama, Mais tu continues toujours avec l'étiquette de prophète. está continuando com a Confesse que j'ai compris pour toi que ça puisse finir. Confessa e vamos orar para ti e vai acabar. Continue avec le titre. Continua com as patentes. Affaire de spiritualité là, Esse negócio de espiritualidade, ça n'a pas peur que tu es diplômé. Hein? esse não tem medo que você tem diploma. Les esprits impies, Graduado ou graduado, não. les démons, Demônios, ne regarde pas que tu as de l'argent. Hein? não, olha que tu tens Ils dinheiro. vont te fatiguer. Eles vão te fatigar. Pendant la journée, tu es quelqu'un. Durante o dia você é alguma Mais quand pessoa. tu arrives la nuit, Quando chega a noite, cette maladie incurable là esta doença commence à incurável se manifester. começa a se manifestar. La journée, O dia, tu es quelqu'un. tu és alguém, Les gens te respectent. estão te respeitando. Encore comme nous avons des vestes comme ça. Là. Como temos casacos assim, On cache beaucoup de choses dans les vestes ici. estamos Hein. escondendo muitas coisas. Na Mais quand on veste. arrive la nuit, Quando chega a noite, d'autres vérités commencent à sortir. outras verdades vão começar a Le sair. démon là n'a pas peur de veste. Demônios não têm medo de casaco. Il va te fatiguer. Eles vão te fatigar. Il y avait un frère, hein. Havia um irmão, Il prêchait très bien. pregava muito bem. Il était un bon Era prédicateur. um bom pregador. Mais sa maladie, Mas a doença il ne dele, voyait pas une fille passer devant. ele não podia ver uma menina passar à frente. Quand une fille passe devant, Então uma menina passa à il frente, faut qu'elle couche avec cette fille. ele tem que passar com essa menina. Je vous dis la vérité. Estou dizendo a verdade. Mais au lieu de s'humilier, hein, Além de se humilhar, de reconnaître ses fautes, de reconhecer as est suas compris culpas, pour lui que l'esprit d'impudicité là puisse quitter para la que o personne. espírito da publicidade saia nele, Mais il a continué à être toujours dans ela continua sempre a continuar. Orgulho, orgulho. Orgulho, Vous orgulho. voyez, quand le péché augmente, Quando o pecado está ça aumentando, grandit. isso Et cresce. ça grandit jusqu'à tel point, E cresce até que ponto il est arrivé même à commettre de l'impudicité avec sa propre sœur, de père, de même père. ela chegou a cometer a publicidade com a irmã dela própria. C'est arrivé incontrôlable. Chegou no ponto que não poderia se controlar. On ne blague pas avec la maladie. Não brinca com a doença incurável. Parce que le péché, Porque o pecado, affaire sec, c'est un grand péché. isso é, Affaire sec, c'est un mot hébreu. a fé seca é uma palavra hebraica, é um grande é um pecado. Ah, tu zolia me kuma. Aqui estamos a comer ossos. Ma langue, je Todas as línguas aqui. Amen. Amém. C'est pourquoi il faut confesser. É por isso é bom Si confessar. tu continues toujours à être incrédule, Se dá continua a ser c'est toi qui vas souffrir. incrédulo, vai sofrer. Moi, David, Eu, je David, suis déjà délivré. Hein. eu já estou libertado. Et même maintenant, là, je marche très bien. Mesmo assim, estou andando muito bem. Oh, les gens peuvent bagarrer de l'autre côté, là, je suis tranquille. Vou fazer confusão, eu estou passando. Et je suis même devenu trop mou. E até me tornou muito mole mesmo. Comme si tu peux crier ici, je te Pode regarde comme ça. gritar, eu vou te olhar mesmo Je assim. ne réponds même pas. Eu não vou responder. Je ne suis pas là. Eu não estou aí. Ça entre pas. Não está entrando. La seule chose qui entre ici, c'est ça là. O que está entrando é só a palavra de Deus. Alléluia. Amen.
troisième des choses Terceiro ponto, qui arrive dans la vie de quelqu'un, que chega na vida de alguém, que pour savoir que cette maladie-là, elle est incurable, para saber se a doença é incurável, tu perds l'espoir. tu está perdendo a esperança. Tu dis que moi là, c'est fini. Está dizendo para mim, acabou. Il n'y aura pas de solution. Não haverá solução. Quand tu vois, tu constates ces choses-là, Quando ela constatando isso, sache que cette maladie-là sabe que esta doença provient du péché. está vindo do pecado. Provient du péché. Está vindo do pecado. Sœur Régine, prépare-moi Jean chapitre 9, verset 1 à 2. Irmã Regina, prepara João 9, 1 até 2. Por favor, entrega o micro na irmã Regina. Se tem micro aí atrás, por favor. Quatrième des choses, Quarto ponto, il faut savoir, hein, é preciso saber accepter aceitar sa situation. a sua própria situação, a sua própria condição. Il y a des gens qui n'aiment pas accepter leur situation. Há gente que não quer aceitar a condição deles. Tu vois que ton mariage